Olá, eu sou Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCA, diferente porque aposto em você. Olha, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, pelo menos na minha opinião, e ele vai tratar justamente de um conteúdo que eu acho fascinante, que é o conteúdo de interpretação de texto. Eu pergunto para os meus alunos sempre: você já estudou interpretação de texto? As pessoas falam: interpretação de texto se estuda? Gente, estuda sim. Existem técnicas, existe conteúdo relacionado à interpretação de texto. Particularmente é o módulo do meu curso que eu mais gosto. É o módulo que eu tenho mais prazer em oferecer. Ontem, inclusive, eu dei uma aula de interpretação de texto com um poema de Manuel de Barros. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe: mãe, o gavião me desmoçou. A mãe então lhe disse: filha, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Viagem, né? Pois é, um texto cheio de possibilidades. Os alunos, no primeiro momento que eu fiz a leitura, é lógico, eles não entenderam muita coisa, mas depois nós fomos identificando cada um dos elementos que constituíam aquele poema. E ao final do texto, os alunos perceberam que realmente a forma de se trabalhar a interpretação de texto, seja com um poema ou com um texto em prosa, é a mesma técnica. A grande diferença é justamente o fato de que você precisa identificar quando um texto deve ser lido de forma denotativa e quando ele deve ser lido de forma conotativa. Eu vou explicar. Denotação é o sentido figurado, é o real, é o objetivo, é o dicionarizado. E conotação é o sentido figurado, literário. Olha, denotação é o sentido literal e conotação é o sentido literário. Há aí, portanto, muita possibilidade voltada às figuras de linguagem. Quando você se depara com um texto, você tem que saber se o seu olhar para este texto tem de ser um olhar conotativo ou um olhar denotativo. Por exemplo, dei esse exemplo lá em sala de aula ontem. Eu tenho uma filha de 15 anos e uma filha de 6. A de 15 anos, imagina só, o nome dela é Vitória e ela tem uma melhor amiga chamada Maria Vitória. Se Vitória chegar para Maria Vitória e disser: Mavi, veja só, tem um gatinho te dando bola. Se ela falar isso na frente de Laura, Laura vai pensar no gatinho dando uma bola. Laura é de 6 anos. Mas por quê? Porque não há um acordo social ainda estabelecido por Laura, estabelecido com Laura, para que ela consiga compreender que este texto não está fazendo uma referência denotativa, e sim uma referência conotativa. É necessário que nós tenhamos esses acordos sociais implícitos, tá? Isso no momento da aquisição de nossa fala nós percebemos essa potência da denotação e da conotação. Voltando ao texto de ontem, os alunos perguntaram como encarar um texto conotativo. O texto é totalmente conotativo. E aí eu falei o seguinte: toda leitura conotativa depende de uma percepção denotativa. Rose, não entendi, vou explicar. Quando eu digo, no primeiro verso de Manuel de Barros, que a menina apareceu grávida de um gavião, eu tenho aí o termo menina que está no campo da inocência, da infância, da delicadeza, da pureza. E o gavião, que é uma ave de rapina, representa justamente esse universo adulto, da maturidade, da malícia. Eu tive uma aluna que perguntou: não dá para perceber que nesse poema houve um abuso? Aí eu falei que não. Por que não? Porque ao longo do poema você acaba tendo uma sensação muito leve. Se fosse para retratar a questão do abuso, você iria sair da leitura com uma carga muito densa, muito pesada. Depois, no segundo verso, ela diz, ele apresenta, né, Manuel de Barros, a mãe veio e disse, um momento, no segundo verso, ele apresenta que a menina falou para a mãe: mãe, o gavião me desmoçou.
A ideia do desmoçar, a ideia de perder a inocência, de entrar nessa fase adulta. E a mãe, ao contrário do que a gente imagina que vai falar, diz: ô filha, você vai parir uma árvore. Vejam só, menina, mãe e árvore, 3 símbolos relacionados ao feminino, relacionados justamente à fertilidade, à vida. Não é para você ler o termo árvore nesse momento como se fosse árvore, de forma denotativa. A leitura ela tem que ser conotativa, mas com o princípio na denotação. O que é uma árvore? A árvore é aquele elemento que gera frutos, que acolhe, que protege. Na sequência, ela indica à mãe que você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Esse comeram goiaba é uma estrutura muito parecida com o e foram felizes para sempre. É a ideia de que, mesmo havendo a perda da inocência, você tem um monte de possibilidades. E essa criança vai gerar muitos frutos, muitas alegrias. O texto de Manuel de Barros não é um texto rebuscado, é um texto extremamente simples, mas é um texto que requisita de nós uma percepção conotativa do olhar. Toda vez que vocês forem fazer interpretação de texto, por favor, analisem. Esse texto eu tenho que olhar de forma conotativa ou denotativa. Isso facilita muito a sua vida, tá? Ao longo dos nossos encontros, dos nossos pequenos vídeos relacionados à língua portuguesa, eu vou falar bastante acerca de interpretação. Esse conteúdo que eu amo, adoro. Ave Maria. Muito obrigada pela audiência de sempre. Beijos no coração para vocês. Tem dúvida? Manda para Pro pelo WhatsApp. É o 71992941069. Quer dar uma olhadinha nos cursos que eu ofereço? Dá uma olhada lá no meu site scea.com.br. Vou repetir, scea.com.br. Lá eu tenho de tudo: curso de português presencial, online, curso de redação presencial e online, orientação de TCC, preparatório completo para determinados concursos. Dá uma olhada. E se gostou, curte e não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Assim, toda vez que eu postar uma nova dica, você recebe o seu e-mail, tá bom? Tchau, meus amores!